Você acredita em histórias de lobisomem? Já ouviu histórias de pessoas que foram atacadas por essa fera? Bom, hoje eu vou contar para você um relato de um senhor que diz ter encontrado um lobisomem numa noite, quando voltava para sua casa com o seu filho. Segundo ele, a criatura era um ser maligno de gelar a alma. Eu sou Eutímio Carvalho e você está no canal Mistérios do Mundo. Obrigado por sempre compartilhar nossas histórias apresentadas todos os dias. Meu nome é Antônio. Sou nascido e criado no estado do Amazonas. Hoje tenho 70 anos. E quem escreve esse relato para mim é o meu sobrinho. À noite, ele coloca os relatos e a gente fica ouvindo aqui na varanda de casa. E eu conheço uma história quando é verdadeira e quando é falsa. Por exemplo, muitas das histórias de lobisomem não são reais. Lobisomem não anda em grupos. Eles são criaturas solitárias e usam cada um território próprio. E as pessoas que são mordidas não se transformam na criatura. Essa transformação só é possível através de ritual ou maldição. Também ouço relatos do corpo seco e posso afirmar que não existe só um corpo seco no mundo. Na verdade, várias pessoas que fizeram mal se transformam nessa assombração. Já o curupira é uma das assombrações da mata que mais tem diferença entre um e outra. Você pode achar um curupira bom, um curupira mau, dependendo do que você está fazendo na mata. Já a mula sem cabeça, essa sim, não é considerada muito perigosa. Mas eu vou contar um relato que aconteceu comigo quando eu tinha 12 anos. Como eu falei no começo, eu nasci e vivo até hoje no estado do Amazonas, em um povoado que se chama Alto Alegre. Hoje é um grande bairro, mas na minha época era só um povoado sem luz elétrica e sem água encanada. Nossa casa ficava na beira de uma pequena estrada. E as casas eram como os grandes sítios, mas o resto da estrada passava no meio da mata. À noite, ninguém se atrevia a andar nessa estrada sozinho. Essa estrada ligava o nosso vilarejo a um outro povoado que ficava mais perto da cidade. Quando a gente queria fazer compras, nós tínhamos que passar por essa dita estrada. Até de um dia, aquele lugar tinha fama de ser mal assombrado. Os moradores relatavam muitos encontros com lobisomens, alma penada e outras coisas. Por isso, ninguém andava naquela estrada à noite. Eu vivia em uma casa com meu pai, minha mãe e um irmão mais novo. Um dia, meu pai me chamou tarde para a gente fazer compras na cidade. Montamos o cavalo e seguimos rumo a ela. Fizemos as compras. Mas meu pai encontrou alguns amigos e começou a conversar. E não nos demos conta de que a noite já estava caindo. Eu me lembro como se fosse hoje. Era um dia de quinta-feira. Quando meu pai viu a noite caindo, encerrou a conversa e nós montamos no cavalo e seguimos em direção à nossa casa. Aquela estrada estava muito escura e eu vinha me segurando bem firme na cintura dele. De repente, o cavalo começou a ficar bem agitado. Meu pai tentava acalmar o animal, mas o cavalo parecia querer voltar a todo momento. Ouvimos um barulho na beira da estrada. Parecia que um animal estava nos acompanhando por dentro da mata. O cavalo tentou voltar e eu perguntei para o meu pai o que estava acontecendo. Ele me mandou ficar em silêncio e obedecer. Foi aí que aquela criatura enorme pulou no meio da estrada. Era um animal muito parecido com um macaco, só que tinha seus olhos vermelhos e grandes presas. E seu corpo era muito peludo. Aquela coisa que ficou em pé se parecia com um homem.
Foi aí então que o cavalo com medo empinou. Eu e meu pai caímos por cima dele. O animal saiu correndo na estrada e a criatura atrás. Meu pai me puxou pelo braço e nós subimos em uma árvore. Ficamos lá em cima, bem quietos. Meu pai me disse: vamos ficar aqui até ter certeza que essa coisa foi embora. Eu perguntei o que era aquilo e ele me respondeu: não precisa ter medo, isso é só uma onça. Nós ficamos lá em cima por várias horas, até que ouvimos novamente passos na mata. Meu pai mandou eu ficar quietinho e eu fiquei. Então vi novamente aquela criatura surgir na estrada. Aquela coisa cheirava o ar, andava de um lado para o outro, depois saiu correndo em direção ao nosso povoado. Provavelmente ela pensou que a gente tinha corrido pela estrada. Se passou mais umas horas e foi aí que a coisa voltou de novo e começou a farejar. Meu pai rezava baixinho. Aquela criatura ficou de pé, cheirando, e veio direto em nossa direção. Então meu pai mandou subir até o galho mais alto e ele subiu atrás de mim. Nós ficamos lá em cima. E aquela coisa rodeava a árvore, rosnava igual a cachorro e arranhava com suas garras. Nós estávamos bem no alto da árvore, no topo, e a criatura parecia não saber subir, e também pelo jeito do seu corpo era impossível. Então ouvimos umas vozes nos chamar. Começamos a gritar onde a gente estava, e logo vimos várias luzes de lamparinas. Aquela criatura, sabendo que tinha mais gente chegando, correu de volta para a mata. Nós reconhecemos as vozes. Eram nossos vizinhos. Eles chegaram embaixo da árvore e nós podemos descer. Eram 5 homens ao todo. E um deles perguntou para o meu pai: o que vocês estão fazendo no alto dessa árvore? E ele respondeu: um lobisomem atacou a gente. Nós tivemos que subir aqui. E o outro respondeu: sua mulher disse que você tinha saído cedo de casa e até agora não tinha voltado. Então viemos te procurar. Meu pai agradeceu e disse: a nossa sorte foi o cavalo que o lobisomem correu atrás dele primeiro. Só depois ele veio atrás da gente. Um dos homens que estava ali falou: pelo jeito, a criatura conseguiu alcançar o seu cavalo, porque nós achamos o que sobrou dele no caminho. Acompanhando os nossos vizinhos, voltamos para casa e no caminho vimos o corpo do nosso cavalo. Ele estava todo destroçado. Quando chegamos em casa, agradecemos mais uma vez os nossos vizinhos. Entramos e contamos tudo para minha mãe. Então eu perguntei para o meu pai por que ele tinha me dito que era uma onça. Foi aí que ele respondeu: eu disse para você que era uma onça, para você não ficar assustado quando a gente encontrasse essas coisas. O melhor que se tem a se fazer é tentar ficar tranquilo e rezar. Meu pai disse para minha mãe que iria vingar a morte do nosso cavalo. Ele tinha um grande apreço por aquele bicho e a gente usava o cavalo também para trabalhar na roça. Ele disse que ia se vingar do que tinha acontecido com o animal e que ia descobrir quem era que virava aquele lobisomem. Eu pensei que meu pai estava dizendo isso só no momento da raiva. Quem em sã consciência perfeita vai tentar enfrentar uma criatura daquelas? Mas na manhã seguinte, quando eu acordei, meu pai não estava em casa. E eu perguntei para minha mãe onde ele tinha ido. Ela disse que ele foi até a cidade. Eu perguntei: o que foi fazer? Disse-me que foi comprar uma arma de fogo. Depois de algumas horas, meu pai chegou a pé, já que a gente não tinha outro tipo de transporte. Ele desenrolou de um saco uma cartucheira e várias munições. Ele disse que comprou a cartucheira de um amigo e depois foi na igreja e contou a história toda ao padre. O padre então benzeu as munições, fez uma oração junto com ele. Meu pai esperou chegar a outra quinta-feira e foi esperar a criatura no mesmo lugar onde estavam os restos do cavalo. Como a estrada não era muito movimentada, o cavalo, por ser muito pesado, foi deixado no mesmo lugar.
onde foi morto pela criatura. Chegando ali, meu pai subiu em uma árvore e ficou lá em cima com a arma em suas mãos. Por volta da meia-noite, ele começou a ouvir passos na mata. E não demorou muito, a criatura saiu do mato e foi comer os restos do cavalo. Foi aí que meu pai fez a mira e não errou o tiro. Aquele lobisomem caiu e já ia se levantar para correr quando foi atingido por mais um tiro. Meu pai desceu da árvore e descarregou a cartucheira na criatura. O lobisomem estava muito ferido e tentava se levantar a cada tiro que recebia. Quando a cartucheira ficou sem munição, meu pai pegou o facão e já ia cortar a cabeça dela. Quando aquela coisa levantou, entrou na mata, correndo novamente. Eu e minha mãe estávamos esperando meu pai. E já na madrugada, ele chegou e contou a história para a gente. Vejam o que ele disse. Se aquele lobisomem não morrer no mato amanhã, a gente sabe quem é que se transforma, porque a pessoa vai estar muito ferida. No outro dia, o compadre do meu pai chegou em casa e falou: "Vocês ficaram sabendo que o dono do bar da cidade foi encontrado morto na nossa estrada? O pessoal disse que toda noite de quinta-feira ele fechava o bar mais cedo e ia para casa. Mas hoje de manhã ele foi achado morto na estrada com muitos tiros no corpo. O pessoal está pensando que foi assalto." Depois que esse homem saiu, minha mãe perguntou para meu pai: "Como é que você sabia onde encontrar o lobisomem?" Ele respondeu: "O padre me disse que quando um lobisomem ataca uma pessoa ou animal e o corpo não é jogado fora, na próxima vez que a pessoa se transformar em lobisomem, ele vai até o lugar do seu último ataque para se alimentar dos restos. E foi por isso que eu sabia onde me esconder para esperar o lobisomem. Nós não contamos para ninguém que foi o meu pai que atirou no lobisomem, porque deu até polícia. E nessa investigação, a polícia achou que foi assalto porque o corpo do dono do bar estava sem roupa. Esse segredo ficou só em nossa família por muito tempo. Mas depois, a população suspeitou que o dono do bar era um lobisomem, porque depois que ele morreu, os ataques de lobisomem pararam de acontecer. E todos diziam: aquele infeliz do dono do bar era o lobisomem e com certeza encontrou alguém no caminho armado. Na casa do dono do bar, foi achado vários livros de bruxaria e muitos símbolos na parede. Vocês acreditam nessas histórias relatadas por pessoas que dizem ter vivenciado esses encontros? Você acredita nessas histórias ou não? Deixe nos comentários suas opiniões. Um forte abraço e até o próximo encontro.